rapidamente. Era um pé de feijão gigante que ia até o céu. Ué, mas o que é isso? Parece um pé de feijão. Aquela senhora estava dizendo a verdade. Os feijões eram mágicos. Vamos ficar ricos! Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu trago para vocês hoje a história na lata do João e o pé de feijão. É um recurso pedagógico também bem interessante, que chama a atenção de crianças e adultos. Aqui a gente tem o castelo do gigante e tem aqui o pé de feijão que João vai escalar em busca do seu amadurecimento. A gente quer conversar com vocês hoje, mais uma vez, sobre contos de fadas e a importância no processo de amadurecimento emocional e psicológico da criança, também como afetoterapia. Eu me chamo Márcia Helena, eu espero que você goste das nossas abordagens, dá o teu like e compartilha, dá a tua opinião, isso é importante pra gente. Vamos então conversar acerca dos contos de fadas e do João e o pé de feijão. Bom, como a gente já tem falado muitas vezes com vocês, os contos de fadas, eles são diferentes dos outros contos. Eles têm em si características que os outros contos, outros gêneros textuais não apresentam. Os contos de fadas são contos com enredo longo, riquíssimo, inclusive proporcionando à criança a apreensão de novas palavras, enriquecimento do vocabulário. Os contos de fadas trazem em si características que não estão presentes nem nos outros contos e nem nas fábulas. As fábulas, como a gente já sabe, são contos curtos, com poucos personagens, que trazem uma moral da história. Os personagens são animais que apresentam características humanas. As fábulas são, sim, gêneros textuais bem interessantes e que são muito utilizados nas escolas da educação infantil e ensino fundamental 1, mas também são utilizados em aberturas de reunião, em trabalhos com coaching, em reuniões não só como professores, mas em outras empresas. Mas os contos de fadas trazem em si propriedades, características que esses outros contos não trazem. Então vamos conversar que características são essas. Bom, como eu já coloquei várias vezes, os contos de fadas são atemporais e universais. Isso significa que os contos de fadas vão tocar o coração e a mente de qualquer ouvinte, independente da idade, independente da escolaridade, independente da cultura, independente de qualquer fator. Os contos de fadas geram a identificação do ouvinte com o conto pelo fato deste trazer conflitos inerentes à nossa vida, inerentes aos nossos processos de amadurecimento, aos nossos ritos de passagem, como por exemplo os conflitos edipianos, os conflitos familiares, como a inveja, a dor, a ira, o ciúme, o egocentrismo, o narcisismo, entre outros. Desta maneira, os contos de fadas são utilizados inclusive no processo de afetoterapia, além de um recurso pedagógico. Vamos então falar um pouquinho do João e o pé de feijão. João e o pé de feijão, ele traz como eixo principal da sua história o processo de autoconhecimento e de amadurecimento que o João precisa escalar para alcançar, como todos nós. Então a história começa com dois personagens, a mãe do João e o João, sem esquecer a vaquinha. Esta família vive em uma miséria financeira, econômica. A vaquinha magra, velha, que já não produz nem leite mais, significa isso, traz em si esse simbolismo. A família que não tem a presença masculina, que não tem um referencial masculino para ajudar no processo de amadurecimento de João, está passando por problemas financeiros, inclusive não tem o que comer. Desta maneira, a mãe preocupada com a manutenção da casa, aqui ela faz o papel masculino, a manutenção da casa, pede a João para ir trocar esta vaquinha com algo que sirva para eles se alimentarem, já que a vaquinha mais não provém o alimento.
João vai ao mercado, leva a vaquinha e se depara com um senhor, um idoso, que propõe uma troca a ele. Aqui no nosso continho de fadas, a pessoa fez o senhor bem jovem, mas de qualquer forma é um senhor que encontra João e que faz a proposta a ele da troca da vaquinha pelos grãos de feijão. João, a princípio, não entende o que isso significa, mas o Senhor diz para ele que os feijões são mágicos. E ele, como criança, curiosa, aventureira, sem preocupação de fato com o futuro, faz a troca. A princípio, uma troca injusta, desproporcional. Quando João chega em casa com os feijões e apresenta os feijões para sua mãe, a mãe fica irritada, briga com ele e joga os feijões fora pela janela. Você tem aqui já o início do processo de amadurecimento a partir do momento em que João sai de casa. Você sabe que é preciso quebrar esse elo, esse vínculo, digamos assim, esse cordão umbilical da mãe com seu filho, para que ele possa aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Dessa maneira, João faz o que a mãe pede. Então a mãe, mesmo sendo uma pessoa simples, ela intuitivamente coloca João para o mundo. E ela ficou indignada pela falta de maturidade, por ter sido enganada por aquele senhor que apenas deu a ele 5 grãos de feijão que não serviria para nada. Quando essa mãe, irritada, joga fora esses grãos, ela está simbolizando agora a quebra desse vínculo do filho com a mãe. No entanto, quando o dia amanhece, esses grãos de feijões mágicos já germinaram e nasceu um enorme pé de feijão. João, curioso, sobe no pé de feijão e vai até onde o feijão, o pé chega, até as nuvens, até os céus. Chegando lá, ele é abordado pela esposa do gigante. Aqui você tem mais uma vez a figura feminina protegendo essa criança, simbolizando a sua mãe. Então você veja que a mãe colocou o filho para ir em busca do seu processo de amadurecimento, mas ao mesmo tempo cuida dele. E adverte que não acorde o gigante, porque o gigante come crianças. Você tem aqui, não acorde o gigante. O gigante nos contos de fadas são criaturas grandes, gordas, lentas, são ogros, que significam justamente o nosso egocentrismo, a incapacidade de olhar para além e crescer e amadurecer. Então João teria que enfrentar esse gigante para justamente quebrar, né, e ir além, olhar além de si mesmo. E aí então a história se desenrola e João encara esse gigante e no final ele vence. Mas observe que ao longo dessa caminhada, então, o pé de feijão aqui significa essa ascensão, esse processo de crescimento, amadurecimento emocional, essa necessidade que nós devemos ter e temos para buscar esse equilíbrio emocional. Para isso é preciso que a gente tenha coragem, que a gente encare as nossas fraquezas, que a gente encare os nossos medos, que a gente quebre as amarras e vá adiante. João vence o gigante por 3 vezes. O interessante é que na grande maioria dos contos de fadas sempre há 3 ritos de passagem. Você veja que na Branca de Neve você tem ela sendo tentada 3 vezes pela bruxa. Então aqui João rouba o gigante 3 vezes. Esse roubar não pode ser traduzido literalmente. Na verdade, esse roubar é o sentimento de culpa que a gente carrega por estar deixando para trás algo, por estar rompendo algo. E no final ele quebra, ele rompe e ele traz para casa o que ele buscava no início, que era sustentar a família. Mas esse sustentar aqui, mais uma vez, traz no seu simbolismo a capacidade emocional e intelectual, visto que ele amadureceu.
Então você tem aqui João vencendo, né, atravessando os processos. Ele traz a galinha, traz os ovos da galinha, traz a harpa, de qualquer forma, ele vai vencendo, volta e ele se encara de frente novamente, que é representado pelo gigante, e aí ele chega em casa, ele volta para casa, ele vem cuidar de sua mãe, que precisa, a partir do seu processo de amadurecimento, ele vem para casa muito diferente de quando saiu. Ele saiu uma pessoa representada pela miséria da vaca, uma pessoa que não enxergava o mundo, uma pessoa que não se enxergava, uma pessoa que não sabia das suas responsabilidades. E ao longo da caminhada ele vai vencendo todos esses obstáculos e no final a família não é mais pobre, né? Ele traz o material que é a riqueza que estava com o gigante, que no caso simboliza aí a possibilidade de olhar para o mundo de outra forma, ou seja, a não ignorância. Porque a maior pobreza que nós temos é justamente o fato de usarmos vendas, é o fato de não enxergarmos a vida e o mundo como ele é, na sua diversidade. É o fato da gente não ver as múltiplas possibilidades que há ao nosso redor. E mais ainda, o fato de não encararmos o nosso medo, de não levantarmos, de não irmos à luta e de sairmos cientes de que se lutarmos, venceremos. As armas são sempre o foco, a resiliência, a persistência, a determinação, né? Focando sempre no processo de amadurecimento, olhar para dentro para olhar para fora. Bom, esse é o conto João e o Pé de Feijão. Eu espero ter, de alguma maneira, te ajudado, contribuído para você. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tudo de bom. A partir desse dia, João e sua mãe viveram uma vida feliz e pacífica. Agora, João ganhava seu próprio dinheiro como agricultor, cuidava muito de sua mãe e tinha um emprego ótimo, porque ele sabia exatamente o que fazer.